Oi, gente! Bem-vindos mais a uma terça de live. Vou esperar um pouquinho para esperar as pessoas entrarem, porque eu preciso de um feedback, eu preciso saber se o áudio tá bom, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Valmir, dá para me ouvir? Me conta como é que tá o áudio, tá dando para ouvir? Eu queria esse feedback de vocês. Obrigada. Bem-vindas a mais uma live. E hoje a nossa conversa é sobre autonomia das crianças. É sempre importante a gente saber como estimular a autonomia, como estimular os nossos filhos para que eles consigam se desenvolver da melhor forma, eles consigam desenvolver as melhores habilidades de vida, para que eles consigam estar realmente num lugar bom, tendo uma boa educação e tendo um bom suporte dos pais. E essa live, ela foi super inspirada em Maria Montessori, ela foi inspirada na disciplina positiva. Todo mundo conhece o método montessoriano, inclusive as camas montessorianas estão super na moda. Geralmente quando as mães ficam grávidas, as gestantes, todo mundo já quer uma caminha montessoriana no quarto. Enfim, mas por que isso, né, gente? Porque qual é a importância de estimular a autonomia e como a gente faz isso? Maria Montessori, ela sempre falava, não faça uma coisa para uma criança que ela pode fazer sozinha. E esse é um princípio da autonomia. Se a criança pode fazer sozinha, o adulto não deve fazer. As crianças de 1 a 3 anos, elas começam a buscar o senso de autonomia. É muito importante para elas fazer as coisas sozinhas, experimentarem, ter um senso forte de autonomia para a criança, principalmente a criança pequena, é muito importante. Toda criança, ela precisa de autonomia, ela precisa que os pais estejam do lado delas, elas precisam que elas tenham esse suporte dentro de casa para que elas consigam se desenvolver da melhor forma. Mas, gente, as crianças, elas precisam de um equilíbrio entre a proteção exagerada dos pais e uma certa liberdade que a autonomia dá. Oi, gente, para quem tá chegando agora, eu já me empolguei, já comecei a falar, a gente tá conversando sobre autonomia e hoje o nosso papo foi inspirado em Maria Montessori, também nos princípios da disciplina positiva sobre autonomia. Eu comecei a falar, vou dar uma recapitulada para quem chegou agora, eu comecei a falar sobre aquela frase famosíssima da Maria Montessori, que é, não faça por uma criança uma coisa que ela consegue fazer sozinha. E o que é verdade, né, gente? Se a criança consegue fazer sozinha, por que a gente vai lá meter a mão e querer ajudar a criança? Né? Oi, Karen, que bom que você tá aqui. Então, eu tava falando pra vocês que entre 1 a 3 anos, as crianças começam a ter um senso de autonomia muito forte. Elas começam a buscar fazer coisas sozinhas, a experimentar, a se desafiar. E cabe a nós, pais, sabermos até que momento a gente pode dar o limite, até o momento que a gente pode estimular. Oi, Daniel, oi, gente. Oi, Dani. Você quer oi também? Tudo bom? Então, assim, cabe a gente saber até onde a gente pode estimular a autonomia e onde a gente não pode. E a nossa conversa de hoje é sobre isso. Então, as crianças, elas precisam de um equilíbrio entre a proteção exagerada dos pais e entre a liberdade que a gente vai dar para elas conseguirem saber como agir e o que fazer. E o desenvolvimento da autonomia requer essa habilidade, mas ela requer também um posicionamento gentil e firme dos pais, para que eles consigam deixar as crianças desenvolverem o que elas têm que desenvolver sem ser autoritário e sem ser controlador. Claro, gente, dentro do ambiente controlado, dentro de casa, dando o suporte que as crianças precisam, não é verdade? A gente também não vai deixar uma criança louca aí na rua fazer o que ela quiser. A gente precisa aprender a dar os limites, a gente precisa aprender boa noite, aprender ao que fazer com as crianças. E autonomia significa que a criança ela está preparada para fazer certas coisas, ela está preparada para fazer certas atividades, seja intelectualmente, seja desenvolvimento mesmo físico e psíquico. E cabe a nós pais direcionarmos essa autonomia. Vamos supor, você quer que seu filho pequeno já comece a tomar algumas decisões para que ele aprenda a tomar decisões. Quando vocês estiverem descendo do carro, da escola, você pode virar para ele e falar: filho, você quer carregar a chave do carro ou você quer carregar a sua mochila? Você está dando para ele o senso de escolha e ele vai ter uma autonomia de escolher o que ele quer. Mas cuidado, gente, essa história da gente dar esse senso de escolha para os filhos tem que ter um certo discernimento dos pais, tem que ter um certo discernimento da nossa parte também. Você não pode virar para o seu filho e falar assim: ah, não, então eu vou estimular a autonomia, então agora eu quero que meu filho participe do processo decisório. Filho, olha só, a gente vai escolher a sua escola. Você vira para a tua criança de 4 anos: filho, a gente vai escolher a sua escola, você prefere estudar na escola X ou Y?
Gente, a criança de 4 anos, ela tem desenvolvimento cognitivo para isso? Claro que não, né? Então, assim, cabe a nós, pais, darmos autonomia e opção de escolha para as crianças, mas agir dentro do desenvolvimento cognitivo que a criança tem. Também a gente não pode sair jogando tudo para cima da criança e nos eximindo da responsabilidade, né? Você não pode virar para uma criança de 2 anos e falar assim: ah, não vou colocar ele nesse berçário não, porque eu cheguei no berçário e ele chorou. Então, assim, ele não gostou do berçário. Gente, não coloque uma responsabilidade em cima do seu filho que ele não tem. Vamos também, é importante pra gente saber até onde dá autonomia do nosso filho, é conhecer também o desenvolvimento, as fases de desenvolvimento das crianças e o que elas são capazes de fazer em determinada fase, para que elas ajam conforme as suas habilidades psíquicas, para que elas ajam conforme as suas habilidades emocionais. Porque você não quer retirar do seu filho qualquer poder de autonomia, de desenvolvimento, mas você também não quer sobrecarregar o seu filho. Por isso é importante o conhecimento, por isso é importante você conhecer, estudar um pouquinho, saber o que é adequado para cada desenvolvimento do seu filho. Ai, gente, que delícia vocês aqui. Saber o que é determinado para cada desenvolvimento do seu filho, da faixa etária, desenvolvimento cognitivo, motor, enfim. Tudo isso também auxilia da gente conseguir auxiliar os nossos filhos a ter uma autonomia, a ter esse senso de autonomia, ter esse senso de confiança de que eles são capazes de fazer as coisas. E as crianças pequenas, elas são programadas para explorar tudo, né? Nós temos em casa pequenos cientistas. Eles querem explorar absolutamente tudo. E isso também faz parte da autonomia. Explorar os espaços, conhecer, saber até onde vai, saber lidar com os próprios controles de impulso. Ó, a Dani tá mandando uma dúvida aqui, ó. Eu tenho o Heitor, de 4 anos, e a Vitória, de 3 anos. Aí é o Dani, né? Dani, gente, que bom ter um homem aqui. E eu e minha esposa pecamos no almoço e jantar para tentar fazer eles comerem sozinhos, mas eles insistem pra gente para dar comida. Então, isso também faz parte de estimular a autonomia. Conversa com seus filhos. Isso provavelmente isso já é uma coisa que vem dentro da família. Eles já estão acostumados a receber a comida na boca. Então dá o garfo para eles, dá a faca para eles e fala: filho, você é capaz. Olha o jeito que a mamãe e o papai comem. Você come, fala assim: você é capaz, você consegue. Estimula esse senso de confiança no seu filho e na sua filha também. Porque às vezes eles já estão com a confiança meio quebrada, então eles pensam: ah, mas se eu comer vai cair. Se o papai me der, nada cai. Então é importante eles saibam que, ok, pode derrubar comida, meu filho, faz parte de derrubar comida, faz parte do aprendizado. É importante que a gente deixe eles fazerem as coisas do jeito deles também. Porque às vezes a gente quer muito perfeccionismo, né? Às vezes a gente quer: ai meu Deus, se eu der a comida para essa criança, vai mais rápido, que eu tô com hora. Mas assim, a gente tem que ver que eles têm um tempo determinado deles. Eles têm o tempo e as habilidades. Foi o que eu falei, o desenvolvimento físico, motor. De repente eles não conseguem levar a comida na boca com aquela destreza que a gente consegue. Mas, gente, a gente levou quantos anos treinando pra gente comer perfeito do jeito que é, não é verdade? Então, assim, Dani, estimula seu filho, estimula sua filha, fala que eles são capazes, dá o garfo, a faquinha sem serra, dá a colher na mão deles, fala que eles conseguem, não tem problema se derrubar, estimula essa confiança deles, tá? Isso, a gente tem que insistir. Eu sei, eu tenho esse sentimento também: se eu não der, talvez ele não coma o suficiente, mas tem que ter um pouco de confiança neles também, tá? Que eles são capazes de saber também até onde o limite alimentar deles, até onde eles conseguem comer ou não. E é importante que a gente permita que eles passem por esse processo. É importante que a gente permita que eles comam sozinhos, que eles errem, que eles derrubem, que eles se sujem, porque é assim que eles vão aprender a comer corretamente, eles vão aprender o que eles gostam, o que eles não gostam na mesa, eles vão aprender até onde dá o limite deles, até onde, tô cheio, não aguento mais. Para isso a gente precisa dar esse um pouquinho de liberdade para eles, tá? Dar essa oportunidade deles conseguirem também se conhecer os seus limites e as habilidades também, e deixar eles comerem sozinhos e estimular eles comerem sozinhos faz muita parte de ensinar autonomia, de dar autonomia para eles. Então, assim, permita que seu filho teste, permita que seu filho coma, porque, como eu estava falando, as crianças pequenas, elas são programadas para explorar. Elas têm que explorar, elas têm que conhecer, elas têm que testar. Isso seja brincando, isso seja dentro de casa, subindo e descendo no sofá, isso seja em qualquer aspecto da vida dela, elas estão testando. E a gente tem que estimular esse tipo de
teste, a gente tem que estimular essa curiosidade, desde que seja seguro para eles, desde que não esteja nada perigoso e desde que esteja dentro do desenvolvimento deles e o que é aceito dentro da sua casa. Então, assim, muito cuidado para não ficar limitando o desenvolvimento, as escolhas e as descobertas do seu filho. Porque às vezes a gente limita, a gente fala não e começa aquele estresse, aquela briga de poder, aquele desentendimento. Gente, isso não gera nada útil para a família, isso é só um estresse, isso começa a gerar... Oi, Jana! Isso começa a gerar, enfim, todo aquele... coisa que vocês conhecem, aquele estresse, aquela briga, aquele caos. Então, cuidado, dê autonomia pro seu filho, deixa ele desenvolver as habilidades. Eu sei que às vezes é muito desafiador para nós pais. Isso eu falo, gente, porque às vezes é mais difícil pra gente permitir que eles façam do que para eles tentarem fazer, né? Então, cuidado para não punir o seu filho por testar, por experimentar, por tentar dar autonomia, né? Então, assim, gente, as crianças não seriam normais se elas não testassem, se elas não experimentassem, não é verdade? Porque o que a gente quer é uma criança que cresça, que se desenvolve, não sei o que, e para isso precisa passar por essas fases, para isso precisa testar a nossa paciência e a gente precisa ir ensinando e concedendo autonomia aos poucos. Mas também, gente, cuidado para não fazer o oposto. Cuidado para não deixar, não fazer as coisas para o seu filho que ele pode fazer. Entendeu? Cuidado para não permitir que seu filho faça tudo sem a proteção e a supervisão necessária. Eles têm que fazer, mas a gente tem que supervisionar para saber até que ponto que tá seguro ou não. Mas também cuidado para não fazer o oposto. Cuidado para, ai não, coitado, isso daqui não é seguro, isso daqui, e enfiar seu filho numa bolha. Dessa forma ele não vai se desenvolver, dessa forma ele não vai desenvolver tudo. Gente, boa noite da Espanha, boa noite. Dessa forma ele também não vai desenvolver tudo que ele poderia desenvolver. Então, assim, se você coloca o seu filho na bolha e começa a fazer tudo que ele poderia fazer por ele mesmo, o que você está fazendo? Você está minando a confiança do seu filho. Daqui a pouco o seu filho vai estar achando que ele não é capaz. Daqui a pouco ele vai estar achando que, não, papai e a mamãe que fazem direito, eu nunca faço certo. Às vezes ele até verbaliza isso. Às vezes as crianças até verbalizam isso. Elas falam, não, mamãe, faz pra mim porque eu não consigo sozinha. Claro que consegue, você é capaz, vai lá, eu te ajudo, você precisa de ajuda, olha só do jeito que você consegue. A gente tem que estimular, a gente tem que verbalizar isso para as crianças também. Sim, existe a Jana tá falando aqui que existe uma demanda enorme de mães superprotetoras. Sim, gente, a gente tem que ter muito cuidado com a superproteção, porque a gente fala muitas vezes de como o outro lado, né, de como largar os filhos é ruim, de como não dar atenção é ruim, mas a superproteção também é muito complicado para as crianças, porque a gente vai tolhendo, a gente vai tirando das crianças a oportunidade delas desenvolver as habilidades de vida dela, a oportunidade delas desenvolverem o senso de confiança, o senso de capacidade, e isso, gente, é muito, muito importante que as crianças desenvolvam na primeira infância. Como eu falei lá no início da nossa live, a partir de 1 aninho, 2 aninhos, as crianças já começam a ter esse senso de confiança, começam a querer fazer as coisas por si mesmo, já quer subir, descer. Não, eu consigo subir, eu consigo descer. Olha, uma escada, será que eu consigo subir sozinha? Isso é autonomia, isso é desenvolvimento do senso de confiança. Aí vem as mães, pais, enfim, né? Os cuidadores que super protegem as crianças e tiram. Então, cuidado para não ficar num lado extremo de largar a criança e permitir que ela faça qualquer coisa por si mesma. Tem que ter uma supervisão do adulto, gente. Criança pequena é para ser supervisionada. Não tem como. Coloca isso aí na tua cabeça, a gente sempre tem que estar com o olho cá, um olho lá, dando uma supervisão para saber se eles estão seguros, se eles estão no caminho correto, mas também cuidado para não cair no outro lado. Quem enfiar teu filho na bolha não permite que ele faça nada. É necessário que eles tenham essa possibilidade de desenvolver autonomia, essa possibilidade de desenvolver o senso de capacidade, de confiança e tudo isso que a autonomia traz. Por exemplo, meu filho, o Eduardo, ele tá com 2 anos. E, gente, eu não sei o filho de vocês, mas ele tá apaixonado naquelas bolinhas. Sabe aquelas bolinhas que quica muito? Aquelas de R$1 que a gente encontra no maquininho em qualquer canto? Ele tá apaixonado por essas bolas. E ele vai com a bola pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E teve uma época que ele leva numa necessaire, eu separei uma necessaire e ele guarda as bolinhas ali, e ele vai com elas pra todo canto. Teve uma época que a bolinha caía no chão e ele ficava, mamãe, a bola caiu no chão, pega pro Dudu. O que você
faz nessa hora, né? O nosso sentimento, assim, o nosso impulso como pai e mãe naquela situação é falar, ai meu Deus, tadinho, meu filho, claro, gente, é só baixar o braço e pegar, toma, meu filho. Só que não, só que o que eu faço não é isso. Eu viro pra ele e falo, filho, a bola caiu, você consegue, você é capaz. E ele insiste, ele fala, não, mamãe, a bola caiu, pega pro Dudu. Gente, ele consegue baixar, ele consegue pegar essa bola aqui, que ele consegue ir atrás da bola. E eu procuro estimular isso nele. Eu falo, filho, vai, você consegue, você é capaz, pega a bola. Ai, mas tá quicando. Vamos atrás, corre atrás, mamãe te ajuda. E a gente ia, a gente catava a bola. E, gente, foi isso 1 milhão de vezes. Porque pra gente ajudar o filho, pra gente estimular o filho, é paciência, demanda muita paciência da nossa parte, demanda muito desprendimento dos nossos próprios sentimentos. Porque pra mim era muito mais fácil falar, ai meu Deus, lá vem de novo pela quinta vez, essa bola toda hora cai, e eu pegar a bola e entregar pra ele. Mas não é isso que eu quero que meu filho aprenda. Eu quero que meu filho aprenda que ele é capaz. Porque hoje é só uma bolinha que fica no chão. Mas amanhã pode ser outra coisa. Amanhã pode ser uma prova. Depois da manhã pode ser uma prova de vestibular. Depois da manhã pode ser a carreira dele. Eu quero que ele se sinta capaz de fazer as coisas que ele tem que fazer. Eu quero que ele se sinta capaz de saber que ele consegue fazer o que ele quer fazer. E isso faz parte de desenvolver o senso de autonomia da criança também. Esse exemplo que eu dei pra vocês foi bobo, mas com certeza aí na sua casa você já identificou alguma coisa que seu filho faz, que ele consegue fazer sozinho, mas que na realidade a gente faz por ele. Então, quando chegar esse momento que você pensar, pô, meu filho já consegue fazer sozinho, meu filho já tem o desenvolvimento, a cognição, o intelecto necessário para fazer isso. Eu vou... E filho, você consegue, eu tenho certeza, eu confio em você, você consegue. Fala umas palavras de incentivo para ele. Deixa ele sentir que ele está sendo apoiado por você e que sim, ele vai conseguir, né? Que seja pegar a bola no chão, que seja subir a escada, que seja passar na prova final do ano, que seja tirar um 10 na prova de matemática, que seja passar no vestibular. A gente começa a desenvolver esse sentimento de autonomia e de capacidade desde pequeno, gente. A gente começa a desenvolver isso desde a primeira infância. Então começa a pensar, às vezes a gente vê a criança pequena, ai meu Deus, ele vai demorar 20 minutos para calçar esse sapato, vem, deixa que eu calço, eu tô com pressa para sair. Você tirou a oportunidade do seu filho de desenvolver uma habilidade maravilhosa, dele entender que ele é capaz de fazer as coisas. Mas nem sempre a gente sabe se a criança ela já está na idade, se ela não está na idade, o que é que ela já pode fazer. Enfim, eu sei que isso às vezes é muito confuso pra gente. Então a ideia é começar a incentivar a autonomia no dia a dia mesmo, naquelas situações cotidianas da sua casa. Seja como o Dani colocou aqui pra gente, sentando na mesa para comer, seja ensinando seus filhos a guardar os seus brinquedos, seja mostrando para ele que ele é capaz, sim, de subir na escada para escovar os dentes dele em cima da bancada, que ele é capaz de ajudar a mamãe a lavar a louça, que ele é capaz de limpar a sujeira que ele fez, que ele é capaz de fazer as coisas. Isso são no dia a dia, no decorrer da convivência da sua família, no decorrer da convivência do seu lar. É aos poucos que a gente ensina a autonomia e é na convivência que a gente ensina a autonomia. Então não se preocupa, se você acha que seu filho, ai meu Deus, eu sempre calço o tênis do meu filho, não se preocupa, começa a desenvolver isso aos poucos, começa a falar, olha filha, a mamãe sempre calça, mas hoje é sua vez. Qual é o pé certo? Qual é o pé esquerdo? Fazer perguntas também estimula muito a criança a pensar no que ela está fazendo, ela raciocinar se o que ela está fazendo é correto. Então ensina seu filho a calçar o sapato, ensina seu filho a amarrar o cadarço, ensina seu filho a se vestir sozinho, sabe? Por mais que ele vista errado, 2 braços no lugar, a cabeça no lugar errado, é assim que se aprende, é assim que se cria habilidade de vida, é assim que a gente consegue ajudar os nossos filhos a terem autonomia, a sentir confiança. Vamos supor, eu separei aqui umas coisas para vocês. Uma criança com 2 ou 3 anos, ela já pode tirar a roupa do cesto, ela já pode colocar a roupinha dela no cesto de roupa suja. Você vai ensinar para ela, olha filho, aqui é o lugar do cesto de roupa suja, você já sabe tirar sua roupinha, você já sabe colocar. Quando você chega com o seu sapatinho sujo, o lugar de colocar é aqui. Então assim, desde os 2 ou 3 anos, quando a criança é estimulada e é ensinada, ela já consegue fazer as coisas dela sozinha. E ela curte, gente, a criança ama fazer as coisas sozinha, a criança ama saber que ela tá fazendo certo. Então assim, mesmo que isso seja utilizado mais de uma vez, mesmo que você tenha que repetir mais de uma vez que o cesto de roupa suja é esse, que o sapato coloca aqui, que não sei o que, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então foi o que eu falei, né?
Vamos exercitar a paciência, que isso faz parte da vida dos pais, né, gente? Paciência é o nosso codinome. Então, assim, ensina a tua criança a guardar os sapatos no lugar certo. Se a criança tá fazendo alguma atividade que ela não entendeu, que ela se sente frustrada, tenha paciência, diminui a sua expectativa. É muito importante a gente saber lidar com a frustração. A Jana falou aqui pra gente, e é exatamente isso que eu ia falar agora. É muito importante a gente saber lidar com a frustração quando a gente tá estimulando a autonomia na criança. Porque nem sempre ela vai conseguir fazer o que ela quer, não é verdade? Os erros, eles são grandes oportunidades de aprendizado. Então deixe isso bem claro pro seu filho. Filho, você não conseguiu, não tem problema. Você aprendeu como não fazer. Como é que a gente pode fazer da próxima vez? Entendeu? Não, faz parte ter a frustração é parte do processo. Tenta intervir quando seu filho estiver num momento de frustração, porque ele não está conseguindo fazer o que ele queria fazer, o que ele tentou fazer. Intervém, mas no sentido de estimular, no sentido de ajudá-lo e de incentivar novas tentativas. Sabe? Ah, filho, você ainda não consegue calçar o sapato, mas na próxima você vai conseguir, a mamãe te ajuda. Vamos tentar calçar um sapato mais fácil, né? Amarrar o tênis é muito difícil, quem sabe colocar o crocs? Assim vai. Então, assim, tenta estimular a autonomia do seu filho e essa confiança dele das diversas formas que você consegue, principalmente lidando com a frustração. Porque, gente, frustração, ela faz parte de qualquer etapa da vida, ela vai fazer parte de todos os processos da nossa vida. Não é verdade? Tudo que a gente faz na vida, uma hora ou outra a gente vai se sentir frustrado, uma hora ou outra coisa não vai sair do jeito que a gente quer. E isso é muito importante que a gente ensine para as nossas crianças. É muito importante que as crianças tenham consciência de que é ok, eu errei, eu tô tentando, eu errei, vamos fazer de novo, né? Vamos, de novo você consegue, filho. Na próxima você vai conseguir, mamãe ajuda, é só fazer assado, enfim. Não entenda dar autonomia como largar a criança, como eu já falei, não larga ela no canto. Dá a supervisão que a sua criança precisa, principalmente porque você precisa ajudar ela a lidar com as frustrações, você precisa estimular, você precisa saber se o que ela está fazendo é perigoso ou não. Então, assim, não larga a criança aos próprios desígnios dela, esteja sempre supervisionando, permita que eles lidem com as frustrações, porque é muito, muito importante, gente, que ele lide com a frustração, que ele saiba que o que ele está fazendo, ele pode fazer melhor, enfim, erro faz parte. Fala pra ele, verbaliza, mamãe também erra, filho, nossa. Gente, eu sou super desastrada. Meu filho já tá até acostumado. Hoje eu fui servir o prato, derramei a farofa toda em mim. Quem sou eu pra falar que ele não pode derrubar a comida no chão, não é verdade? Então, assim, é importante que eles vejam, nós somos os modelos dos nossos filhos. Então, conversa com eles, mostra o que é certo, mostra o que é errado, mostra que faz parte, que você também erra. Lidar com a frustração, aprender a lidar de uma forma positiva com a frustração, também faz parte da autonomia. E uma coisa que você também não deve esquecer, que eu tô falando aqui muito assim, com 2, 3 anos, a criança já consegue guardar o sapato, a criança já consegue guardar a roupinha no cesto de roupa suja. É importante que você saiba que cada criança tem o seu desenvolvimento. Cada criança tem um momento certo de se desenvolver. Existem marcos, né, pré-estabelecidos, determinados pela ciência, enfim, que a criança tem que fazer uma coisa ou outra, pode fazer uma coisa ou outra, mas você, como pai ou mãe, você como cuidador da criança, só você pode saber se a sua criança já está com capacidade de fazer aquilo ou não. Oferece para ela a oportunidade de tentar, oferece para ela a oportunidade de fazer determinada coisa, mas se ela não fizer, também tenha paciência de saber que talvez aquele não seja o momento dela. Mas claro, se a sua criança tem, sei lá, 6 anos e ainda não consegue fazer coisas que seriam adequadas para a idade de 4 ou 5, isso daí você também tem que ter o discernimento para saber se o desenvolvimento dela está correto. Então, assim, cada criança tem o seu desenvolvimento adequado, cada criança tem a sua hora de se desenvolver ou não, mas a gente também tem que saber se está adequado para a idade ou se o seu filho está naquele marco de desenvolvimento. Então, se você acha que seu filho, de repente, não, ele já deveria estar fazendo isso, ele não está, às vezes é o caso de procurar um médico, às vezes é um caso de procurar um especialista também para ter um acompanhamento. A gente tem que estimular em casa, a gente tem que dar todas as condições da criança poder se desenvolver, sim. Se você quiser dar uma cama montessoriana para o seu filho aprender a subir e descer sozinho, maravilha. Você pode estimular a sua criança de diversas formas, mas se você tem alguma dúvida se seu filho está na idade correta, procure especialista, que pra gente tirar, né, essa duvidazinha no coração.
Você pode estimular e encorajar o seu filho à autonomia, mas você não só pode, como você deve estimular a autonomia no seu filho. Você deve encorajar que seu filho faça as coisas por ele mesmo, você deve encorajar que seu filho consiga, você deve falar palavras, você deve estimular ele a verbalizar, como eu falei, conversar, gente. Quando você conversa com seu filho, você está estimulando que ele raciocine sobre o que você está falando, você está estimulando que ele tente a colocar para fora o que ele está falando, você está estimulando que ele procure soluções para aquele problema. Isso é autonomia. Isso é ajudar o seu filho a desenvolver esse lado também de raciocinar, de pensar, de se colocar, o que eu posso fazer para acontecer isso? E às vezes a gente subestima as crianças pequenas. A gente olha a criança e fala assim, ah não, meu filho só tem 2 anos, ele não entende o que eu falo. Gente, as crianças entendem muito mais do que a gente pensa. As crianças, elas entendem tudo ao redor. A gente que às vezes subestima ela. Então assim, não subestime o seu filho, verbaliza com ele também, conversa com ele, pergunta, filho, a gente vai atravessar a rua agora. O que acontece se a gente não atravessar a rua de mão dada? O carro pode passar, pode bater na gente, vai machucar, vai fazer dodói. Filho, a gente vai escovar os dentes. Vamos escovar os dentes? A gente vai escovar os dentes. Se a gente não escovar os dentes, acontece o quê? Né? Tem lixinho no dente, a corda de bafinho. Então, assim, ajuda o seu filho, verbaliza para que ele consiga pensar nas coisas que acontecem, nas soluções, nas consequências. Tudo isso ajuda a desenvolver a autonomia, tudo isso ajuda o seu filho a refletir, a desenvolver e a desenvolver um grande senso de autonomia na criança. E agora eu trouxe para vocês, eu vou falar para vocês aqui, os 3 As da autonomia na disciplina positiva. Tudo isso que eu trouxe para vocês agora é um pouquinho de Montessori, um pouquinho de disciplina positiva. E agora eu vou falar para vocês o que a disciplina positiva traz sobre a autonomia. A disciplina... Deixa eu tomar um golinho de água, gente, estou com muita sede, que eu falo, né? A disciplina positiva, ela nos traz os 3 As da autonomia, que são coisas que nós devemos reparar na hora que a gente está dando autonomia para a criança, na hora que a gente está desenvolvendo a autonomia da criança, que são atitude, atmosfera e ação. Na atitude, Jenny Nelson nos fala que nós temos que mudar as perspectivas, que era aquilo que eu estava falando de você conhecer as habilidades do seu filho. Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, então muda a perspectiva. Sabe, não fica com, ai meu Deus, meu filho já tem 3 anos, já era pra ele estar fazendo isso. Talvez o seu filho demore um pouco mais. Ah, meu Deus, meu filho já tem 1 ano e meio, ele ainda não andou. Ok, quem sabe seu filho não vai andar com 1 ano e 7 meses. Se você acha que seu filho tá com desenvolvimento físico e cognitivo correto, ok, espera, aguarda, seu filho tem um tempo dele. Então assim, muda as perspectiva em relação ao seu filho. Isso faz parte também de estimular a autonomia e de respeitar o tempo da sua criança. Reconheça que seu filho tem um entendimento limitado, que muitas vezes, por mais que ele entenda tudo, por mais que seja necessário você verbalizar com ele, nem sempre tudo é adequado e é capaz que ele entenda naquele momento. Então tenha essa sabedoria, tenha esse reconhecimento, aceite que seu filho é diferente de todas as outras crianças que existem no mundo, né? Se o filho do vizinho já tá andando, já tá falando, por que meu filho ainda não tá? Gente, seu filho é único, seu filho é uma pessoa única, seu filho tem estímulos diferentes, seu filho tem uma criação diferente, então respeita o tempo da sua criança também. Respeitar o tempo da criança é respeitar a autonomia, ensinar a criança de que ela é respeitada, de que ela é capaz no tempo dela, sem gerar muita expectativa. Isso é muito importante para que as nossas crianças consigam também se desenvolver no tempo delas, consigam se desenvolver no tempo adequado. Dê valor a todo o processo que você está fazendo com a criança e não só ao produto. Vamos supor, ai meu Deus, falaram que para o meu filho desenvolver a verbalização, para que ele consiga falar, eu tenho que estimular Rafa, eu tenho que estimular esse linguajar dele, eu tenho que estimular isso nele, só que meu filho ainda não fala e eu tô estimulando, então esse menino vai falar nunca, então, gente, não é assim, é um processo, então assim, não fica focando só no produto final, que você quer que a criança fale lindamente, é um processo, cada criança tem seu tempo, cada criança tem o seu espaço de desenvolvimento, então, né, paciência, vamos estimular a paciência, porque as crianças também têm que estimular a paciência delas com a nossa impaciência em relação a elas. O segundo A que a disciplina positiva nos traz é atmosfera. Ofereça oportunidades para o seu filho praticar autonomia, que seja com uma cama montessoriana, que seja com uma torre de aprendizagem para o seu filho poder subir e estar na altura de todas as bancadas, que seja, enfim, com o que você quiser,
que você acha que está estimulando adequadamente com o seu filho, sabe? Que seja ensinando ele a guardar os sapatos no lugar, que seja ensinando ele a escovar os dentes sozinho, a lavar a louça com você. No dia a dia existem várias ferramentas e várias possibilidades que a gente pode estimular a autonomia do nosso filho. Encoraje o pensamento, encoraje a fala, permita que seu filho se expresse do jeito dele, da maneira que está sendo adequada para ele naquele momento, né? Às vezes a gente acha que a criança tem que falar de um jeitinho, mas, gente, passa tão rápido, sabe? Passa tão rápido. Meu filho falava assim, Dedê pra colo. E falava assim, mamãe, quero Dedê. E no início eu falava assim, ai meu Deus, o que é Dedê, né? E depois eu descobri que Dedê era colo. E toda vez que ele queria colo, ele falava assim, ai, Dedê, mamãe. Aí as pessoas que estavam em volta, nossa, ele fala Dedê, ele não fala colo, não, né? Julgando. Gente, passou, sei lá, um mês falando Dedê, hoje ele já fala colo. Então, assim, permita que sua criança também se expresse da maneira adequada, daquela maneira que tá, naquele momento faz sentido pra ela. Claro que eu não tô falando que seu filho tem que ter 5 anos e tá falando tudo errado. Por isso é importante você também conhecer até onde as necessidades da sua criança vai, até onde o desenvolvimento intelectual e cognitivo dela alcança o que você está ensinando e o que ela está apresentando para você. Evita a disputa de poder com a sua criança. Não entra numa disputa de poder. Eu falei que não, é não, e ela fala que sim, vai tomar banho agora, não vai, começa aquela grita. Gente, isso também mina, né, a autonomia da criança, claro, mas mina todo o ambiente familiar, a gente vai ficando sem paciência. Então, assim, ao invés de entrar numa disputa de poder com a sua criança, dê a possibilidade dela fazer uma escolha, ofereça para ela escolhas limitadas. Tá na hora de tomar banho, você não vai perguntar para ela se ela quer tomar banho, porque você pode ouvir ou não. Então, isso você não pode fazer. Ofereça para ela escolhas limitadas. Filho, a gente vai tomar banho. Você quer dar banho no Homem-Aranha ou você quer dar banho na sua bola vermelha? Ele vai ter que responder, Homem-Aranha ou bola vermelha, você oferece. Se ele não escolher nenhum dos dois, você gentilmente escolhe para ele e leva pro banho. Né? A gente também não pode entrar em disputa de poder com a criança, porque isso não leva a lugar nenhum. A ação. A ação é o terceiro A da autonomia, a ação é o terceiro A dos 3 As da autonomia, que a disciplina positiva nos traz. E com a ação, a Jenny Nelson nos ensina que a gente tem que ser gentil e firme ao mesmo tempo. Tá sempre por volta do que seu filho vai fazer, mas se ele estiver indo para o lugar errado, se ele estiver fazendo alguma coisa que não é adequada que ele faça, não haja de forma punitiva, seja gentil, seja firme, mostre para ele o caminho certo. Ao invés de ficar falando muito não faça isso, não faça aquilo, não. Filho, ao invés de, sei lá, subir no sofá, vamos sentar na cadeira. Filho, ao invés de correr dentro de casa, vamos correr debaixo do prédio, sabe? Ao invés de falar o que seu filho não vai fazer, fala o que seu filho vai fazer. Isso com certeza vai trazer um resultado super positivo aí na sua casa. Não se esqueça, ensine, você é o maior exemplo do seu filho. Mostre às suas crianças o que fazem em vez de não fazer. Ofereça as escolhas limitadas. Tudo isso são ferramentas poderosíssimas para você ensinar a autonomia das crianças, para você estimular a autonomia da sua criança, também para trazer um pouquinho mais de paz para sua casa, claro. Não esqueça, gente, as crianças que são encorajadas, as crianças que são estimuladas a terem autonomia, a fazerem as coisas por si mesmas, se sentirem capazes, a sentirem que elas podem fazer, elas desenvolvem um senso de autonomia grande e elas são tendenciosas a tomar decisões mais sábias durante a vida, ao contrário do que as crianças que são super protegidas, ao contrário do que as crianças que são colocadas dentro da bolha. O que acontece com essas crianças que são colocadas dentro da bolha? Elas acham que elas não são capazes, e isso reverbera pela vida inteira. Então, assim, cuidado na superproteção, cuidado para não fazer para o seu filho as coisas que ele faz, cuidado para também não tirar do seu filho a oportunidade de fazer o que ele pode fazer por ele mesmo, de aprender com seus próprios erros, de aprender com seus próprios acertos, de saber que isso funciona, de que isso não funciona, dele raciocinar, chegar na solução de como aquilo pode funcionar para ele. Então, deixa o seu filho ter essa possibilidade de buscar pelas próprias mãos, de buscar pelo próprio raciocínio, as coisas do dia a dia que ele pode fazer. O que ele pode fazer que pode ajudar ele se sentir melhor, ele se sentir capaz, sabe? Esteja sempre atento no que você pode auxiliar o seu filho. Se você está na dúvida, assim, do que seu filho pode fazer, do que ele não pode fazer, o que é adequado para cada idade, no meu e-book que eu tenho aqui no meu perfil, só entrar lá no link do meu perfil, eu fiz um capítulo inteiro dedicado a isso, eu fiz um quadrinho, gente, super didático, que fala, as crianças de 1 a 2 anos já são capazes de fazer isso, as crianças de 2 a 3 já são capazes de fazer aquilo. Eu já deixei tudo dividido certinho até os 12 a 14
12 anos, onde você vai saber o que é adequado para cada idade, o que é adequado a você estimular para fazer com a sua criança ou não. Como eu citei aqui, dos 2 aos 3 anos, elas já sabem tirar roupa sozinha, elas já sabem colocar roupa no cesto, elas já sabem colocar o sapato no lugar. Com os 3 a 4 anos, de repente, a sua criança já pode ajudar a colocar a mesa da sua casa, você pede para ela levar a toalha para colocar na mesa. Então, lá no meu e-book tem um capítulo todinho dedicado a isso, falando o que a sua criança pode fazer, o que ela não pode fazer em cada idade. Então, se você ainda não baixou, corre lá no meu perfil, só baixar, só clicar, que ele tá lá todinho pronto para ser lido por você, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar também a estimular a autonomia da sua criança. Ele vai te ajudar a ter um novo olhar sobre o que o seu filho pode fazer, o que o seu filho não pode fazer, sobre como estimular, como chegar até lá e o que não fazer no lugar do seu filho, não é verdade? Então é isso, gente. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas de vocês. A nossa live hoje já tá acabando. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada por participarem. Obrigada pelos feedbacks positivos. Obrigada por tudo. E se você ainda não baixou meu e-book, corre lá no meu perfil, só clicar no link, tá escrito lá e-book grátis, baixa que chega aí direitinho no seu e-mail. Depois me conta se você gostou, tá bom? Beijos. E eu te vejo terça que vem, em outra live, nesse mesmo bate-canal. Beijinhos. Tchau, tchau.